Estamos iniciando mais um capítulo da websérie sobre Plano Diretor de Natal, que está passando agora pela sua revisão. Hoje conosco a arquiteta, professora da universidade, Sofia Mota, que vem conversar com a gente sobre plano diretor, sobre pessoas. E aí, Sofia, tudo bem? Tudo bem, Roberto. O que é o plano diretor para as pessoas? Primeiro, para o nosso telespectador entender, né, o plano diretor ele é um instrumento que auxilia a gestão urbana a definir o futuro, como a cidade vai se desenvolver. Um plano diretor voltado para as pessoas é um plano que promova o que a gente chama de gentileza urbana, o convívio. E como é que o plano diretor pode fazer isso? Primeiro, tentar reunir as pessoas. E como ele faria isso? Tentando compactar a cidade. Promover em certas áreas da cidade, áreas com a maior concentração de pessoas. E como é que a gente concentra pessoas? Com mais construções, né? Porque assim a gente consegue ter mais habitações, mais comércio e serviços. Então, acho que o primeiro ponto do plano diretor seria promover uma cidade compacta, que assim a gente consegue reunir as pessoas. Você está dizendo que no caso de Natal a gente tem exatamente o contrário, uma cidade muito espalhada? A gente tem Natal hoje é uma cidade muito espalhada, né? Se a gente vê algumas imagens aéreas, a gente vê como a cidade se espalha. E isso é uma cidade que não é para pessoas, porque torna os deslocamentos muito longos. Só para você ter uma ideia, com 400 metros é quanto uma pessoa demora com 5 minutos de caminhada. Então, o ideal é que nesse raio de 400 metros a gente tenha habitação, comércio e serviços, porque aí ficaria muito mais fácil e caminhável as pessoas se deslocarem e fazerem suas atividades do dia a dia, né? Trabalhar, ter lazer, escola para os filhos, caminhar na rua, por exemplo. Mas hoje a gente tem o contrário, porque isso parece que não vem de agora. Como é que surgiu essa história de ter carro no lugar de gente? Eu acho que isso começou muito no pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente no contexto mundial, o mundo precisava se reinventar. Então a gente tem o modernismo, por exemplo, que é um movimento da arquitetura e urbanismo, querendo tornar as coisas muito eficientes. A Brasília é um grande exemplo do que seriam os conceitos do modernismo. Então, achava que a cidade funcional, ou seja, em que em cada lugar você faz uma coisa, era a cidade ideal. Então, você mora num lugar, você trabalha em outro, você se diverte em outro. Só que quando a gente tem esse modelo funcional que separa a cidade, você torna os deslocamentos impossíveis. Quem tiver a oportunidade para Brasília vê que é uma cidade que não é caminhável. Você não consegue, por exemplo, ir de um ministério ao outro, porque a escala é muito monumental e que separa a cidade por função. Eu costumo dizer que Brasília é uma cidade sem esquina. É verdade. Porque as pessoas não conseguem realmente sair de suas casas para o trabalho a pé. É impossível. E aí hoje se tenta fazer um novo processo usando bicicleta, inclusive com aluguel ou doação para uso de bicicletas no centro da cidade, por falta exatamente dessa mobilidade. Aqui em Natal, o que é que a gente deveria fazer hoje para dar à população essa possibilidade de estar mais próximo de tudo? Como você disse, a cidade precisa crescer para cima, claro. Crescer concentrada, compactada. Mas o que é que seria possível hoje já com esse plano diretor que está em revisão e que deve ser votado até o ano que vem? Uma estratégia é a gente promover o que a gente chama de uso misto, que é quando o lote ou a quadra, ela não tem só um uso, ou seja, ela não é só residência, só comércio e serviços. No mesmo edifício, você tem comércio embaixo, salas comerciais e apartamentos em cima, porque assim a gente consegue de alguma forma aproximar habitação e emprego. E além disso, a gente deixa a cidade com atividades 24 horas. Você vê um centro comercial, por exemplo, a nossa cidade alta, que é comercial de noite, é uma cidade fantasma. Então, a promoção do uso misto é uma intenção que o plano diretor pode aplicar, ou seja, dar incentivos para empreendedores que apliquem o uso misto. Outra estratégia interessante que São Paulo adotou em 2014 na revisão do seu plano diretor é a promoção do que a gente chama de fachada ativa. O que é isso? É quando você está na calçada e a porta do edifício já está direto na calçada. É quando a gente vê também, por exemplo, no Alecrim. Quando a gente promove isso, a sensação de segurança de quem está na calçada é muito melhor, você tem mais vontade de caminhar. Hoje o plano diretor, ele impõe um recuo frontal de no mínimo 3 metros, quer dizer, o edifício ele tem que estar no mínimo afastado 3 metros da fachada. E geralmente você tem um muro ali, então você causa o que a gente chama de fachada cega, ou seja, é uma fachada de muro. E isso é muito ruim para o caminhar, isso é muito ruim para a sensação de segurança das pessoas que estão andando. Você falou de cidade alta. A cidade alta hoje está pronta para receber esses edifícios que seriam residenciais. Falta vontade política ou falta um entendimento melhor sobre essa necessidade?
Assim, é difícil definir um único fator, né? Há uma série de fatores. Eu acho que também há a questão cultural. Então, a Cidade Alta sempre foi uma área muito comercial da cidade. Para a gente promover a habitação lá, é necessário que haja incentivos para que a iniciativa privada arrisque, tente fazer isso de alguma forma. E aí entra a iniciativa pública, né? De promover a ocupação da Cidade Alta, que é uma área que dota de toda a infraestrutura, está muito bem localizada, é uma área central, você tem comércio, serviços, você tem até trem, você tem ônibus, saneamento, mobilidade, você tem tudo isso. Então, acho que para a gente tentar revitalizar a Cidade Alta, partiria muito do incentivo do poder público, através de um plano diretor, que permita maiores construções e aí torna mais viável, né, digamos assim, o empreendedor correr o risco de construir lá. E parte também de uma mudança cultural progressiva, da gente, natalense, começar a ocupar mesmo o nosso centro. E aí seria Cidade Alta, Alecrim e Ribeira, hoje, esses 3 pontos que estariam prontos para receber isso? Perfeito, concordo completamente, né? Acho que o Alecrim está no imaginário, assim, está no coração todo natalense, independente de renda, todo mundo vai ao Alecrim, resolve coisas no Alecrim. Tem até um provérbio que diz que se você não encontrar no Google, encontra no Alecrim. Perfeito, concordo. Só que todo mundo também tem a sensação que o Alecrim precisa ser mais bem cuidado, né? Há uma sensação de desorganização, você tem, é um bairro completamente onde as pessoas andam, mas as calçadas estão ocupadas, você não tem mobilidade, então acho que merece sim um olhar especial. Hoje o Alecrim não tem um potencial construtivo de 2,5, ou seja, 2,5 vezes o lote, mas quando você olha as edificações do Alecrim, elas ocupam mais que isso, então um redesenvolvimento ali é impossível, porque não justifica você destruir um prédio, por exemplo, você tem um terreno de 100, o prédio tem 300 metros quadrados, você vai destruir para construir um de 250? Então isso congela um pouco digamos assim, a mobilidade de desenvolvimento imobiliário, que eu falo, na verdade, construtivo. Seria aumentar esse potencial, como foi feito, por exemplo, no Recife Antigo, que foi para 7. Isso, seria uma solução, seria uma tentativa de tentar revitalizar o Alecrim. E eu digo mais, se a gente imagina, porque o que acontece? O potencial construtivo, existe o básico e existe o máximo. O básico em Natal é 1,2. Essa diferença, no Alecrim é 2,5. Essa diferença a gente chama de outorga onerosa. Isso o empreendedor paga a prefeitura, e que vai para uma conta, para um fundo, que aí a prefeitura faz as melhorias. Se no Alecrim essa outorga onerosa, essa diferença fosse em obras para o próprio Alecrim, por exemplo, requalificar as calçadas, revitalizar as praças, também seria uma estratégia interessante, porque a gente teria o bônus direto aplicado no bairro. Você falou em revitalizar calçadas. Calçada ainda é o grande problema da nossa cidade. Nós não temos calçadas para caminhar. Você falou do Alecrim. O Alecrim, além de não ter calçadas, as calçadas estão ocupadas por vendedores, por camelôs. E como é que seria resolvida essa situação? Pergunta difícil, complexa, mas eu acho que um caminho seria a gente promover ações pontuais e progressivas no Alecrim. Por exemplo, a Jaime Lerner foi o prefeito de Curitiba e num final de semana ele pegou uma rua comercial muito parecida com o nosso Alecrim e transformou numa rua completamente de pedestres. E no primeiro momento você tem os comerciantes dizendo, eu vou perder meu comércio porque o carro não vai mais estacionar na porta. Mas o efeito é completamente o contrário. Na hora que você alarga a calçada, você duplica, triplica a quantidade de pessoas caminhando ali. E quem compra, quem consome não são os carros, são as pessoas que estão dentro dos carros. Então, acho que o Alecrim precisaria de um incentivo maior a construção para que a gente tenha uma maior compactação de pessoas, melhorias nas calçadas e ações pontuais do poder público para promover justamente uma cidade para pessoas. Seria a nossa população ainda muito comodista de não querer parar um pouco mais distante e caminhar um pouquinho para chegar? Sim. Isso vai uma mudança de cultura, né, Roberto? Mas há diferentes estratégias. Por exemplo, para o Alecrim, vamos pensar em alguns bolsões de estacionamentos e por que não circular, né? Que ande ali no bairro e leve as pessoas para os principais pontos. Porque quando você vai no Alecrim, você vai num canto só. Geralmente você quer resolver um monte de coisa. Então você é comodista, você para mas você acaba caminhando pelo bairro. Só que as condições não são adequadas, né? Não promovem essa caminhabilidade. Verdade. Você falou sobre fachada ativa, eu lembrei que agora há poucos dias no Rio Grande do Sul, o plano diretor de lá passou a permitir que se construísse edifícios sem garagem. Como é que você vê essa... Seria possível fazer isso aqui? Seria possível. Retirar completamente a garagem teria que avaliar, né, porque ainda não há dados para ver o impacto disso. Mas isso é colocar as pessoas na frente dos carros.
Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje, Natal, se você vai construir um apartamento, você é obrigado a ter uma garagem. Eu digo o desenvolvedor, né? Então, mas você pensar um apartamento de 25 metros quadrados, você precisa de 25 metros quadrados para o carro, que é 12,5 para a vaga, mais 12,5 para a circulação daquele carro. Então, isso não faz muito sentido. Ou seja, a habitação é 50 metros quadrados e metade disso é para o carro parar. A gente está tendo uma mudança de cultura no século XXI, né? Acho que a grande palavra do século XXI é compartilhar. E aí os aplicativos de mobilidade, seja de carro, seja de bicicleta ou de patinete, estão promovendo essa mudança da cultura. As próximas gerações não têm os mesmos desejos da minha geração, né, que era da casa própria, do carro próprio. Não existe mais esse apego ao imóvel e ao veículo. E aí, nesse caso, como você enxerga, por exemplo, em São Paulo existem apartamentos estúdios hoje de 14 metros quadrados. Aqui em Natal, o menor apartamento teria que ter 30 metros quadrados. Você acha que nesse novo plano diretor, nessa revisão que está sendo feita, vai ser possível aprovar apartamentos menores de tipo estúdio? Eu, por exemplo, moraria num estúdio facilmente. Sim, eu acho que, na verdade, vai partir da população também dizer o que quer, né? Ser aprovado ou não é um processo democrático, então a gente não tem como dizer caminhos, isso vai se passar ou não vai, porque é uma discussão aberta em que tudo pode acontecer, digamos assim. Mas essa atitude de São Paulo também deu um prazo para eliminar a vaga de garagem, né? No plano diretor, ou seja, é uma diminuição progressiva. E eu concordo, sim, eu acho que a gente está mudando os hábitos. Na verdade, hoje a gente mora no quarto. Na verdade, né, o coworking, o co-living são tendências do século XXI. Então, você não precisa mais ter a lavanderia, a cozinha no seu apartamento. Você tem uma cozinha compartilhada, uma lavanderia compartilhada. E isso corrobora com os princípios de sustentabilidade. Porque quando a gente compacta a cidade e tem mais pessoas morando, a infraestrutura se torna mais barata, o terreno se torna mais barato, a gente promove o encontro, o convívio. E tem um autor que eu gosto muito, chamado Edward Glaeser, que é um professor de Harvard. Ele tem um livro chamado Centros Urbanos, a maior invenção da humanidade. E no livro dele ele prova por que as cidades nos deixam mais inteligentes, mais sustentáveis e mais ricos. A gente precisa falar sobre isso também. Mas agora a gente vai ali, vamos. Breve intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar conversando aqui com Sofia Mota, sobre plano diretor, e vamos falar sobre a agenda da ONU.